Tem gente que é admirável, assim, que a gente fica olhando e fala, como que esse ser humano tem tanta clareza com as coisas? Não se abala, não tem ansiedade, não fica naquele desespero, não tem medo, não tem pensamentos negativos de repetição. Você conhece alguém assim, que tem esse padrão? Que é uma pessoa calma, tranquila? É admirável, não é? Mas nem todo mundo consegue ter essa clareza diante dos desafios. Ter essa clareza diante dos desafios da vida, da própria vida. E nesse momento, esse tipo de pessoa, que inclusive eu sou uma delas, sempre precisa de um olhar externo, de um olhar de fora, de sair do lodo, de alguém que possa não estar no lodo com ela e veja de fora. É para isso que serve uma terapia. Então, se você tem algum preconceito contra a terapia, espera comigo aqui para você ouvir essa história que vai fazer sentido para você, talvez. Eu vou contar a história da Kelly. Eu vou botar esse nome de Kelly para poder não expor a pessoa, né? Então eu vou falar sobre a história dela. Que o ponto principal era pensamentos negativos ao ponto de até suicídio, pensamentos suicidas, né? Muito medo, muita ansiedade. E era algo que já dava palpitação, taquicardia e tudo isso. E aí a questão é, a gente inicia um processo de terapia e a gente começa a colocar uma lupa na mão do cliente, para que ele possa enxergar. Então, foi isso que eu iniciei o processo com a Kelly. E, e no primeiro momento foi, vamos lá com calma, respira profundamente. Observe os momentos em que isso acontece. Qual é o pico? Quando você entra no pico, qual é o momento que isso acontece? Você percebe se antes aconteceu alguma coisa, algum movimento, alguma situação aconteceu? O que aconteceu antes? O que foi antes? E aí ela começou a observar essa situação. E começou a perceber que, peraí, antes eu assisti um vídeo no WhatsApp falando sobre algo que me deu medo. Violência, agressão, previsões do futuro que são catastróficas, enfim, varia, né? Então ela começou a se perceber em que momentos que ela sentia esses picos de ansiedade, de medo, de pânico, de pensamentos negativos, o que precedeu aquilo. E aquilo começou a se tornar mais presente para ela. Começou a observar. Então, dando continuidade, houve isso. Essa situação, você viu, você olhou, ok. E dali gerou medo, gerou angústia, gerou pânico. Tá. Então, volta mais umas casinhas. Vamos observar mais uma coisa. Quem você está imitando? Existe alguém da sua família que tem o mesmo padrão? E nesse momento, ela deu aquele... Sabe quando a gente se surpreende? Uau! Minha mãe é assim, minha irmã é assim, a minha avó era assim, o meu tio-avô era assim, o meu tio é assim. Padrões familiares. Existe algo que a gente fala em constelações familiares, que é a fidelidade invisível, o amor cego, que temos com os nossos ancestrais. Quando é colocado uma lupa através dos processos terapêuticos, a pessoa consegue enxergar, ter mais clareza em que padrões são esses que ela está sendo fiel à sua ancestralidade. Que vínculo de amor que está sendo executado ali. Primeiro, clareza. Quando a gente tem clareza, a gente tem poder. Quando a gente não tem, a gente vai sendo jogado, igual joguete. Vai só acontecendo, a gente não sabe de onde está vindo aquilo e a gente entra em pânico. Meu Deus, e agora como é que eu lido com isso? Clareza. A clareza, a verdade, nos traz liberdade. E a Kelly se deu conta daquele vínculo de amor com os seus ancestrais, os seus parentes, e começou a perceber que era só uma repetição de padrões. Iniciou um processo de se perceber que, Thaís, uau, quando tá tudo bem, aí começa a ampliar a visão e aí começa a ver muito mais coisas. Os momentos em que realmente acontece, Thaís, durante o dia eu percebo que é verdade, tá tudo bem. E de repente eu acho que tá bem demais. E aí eu começo a ver coisas que são negativas. Pra quê? Tá tudo bem. O tá tudo bem não é normal. Não é o padrão da minha família. A paz interior, tranquilidade. Não é esse.
Então, vamos nos adequar ao padrão. Então, se faz o quê? Uma investida em si mesmo de vamos procurar o que vai me dar medo. Gente, isso é um movimento inconsciente, não é consciente. A gente não faz isso conscientemente. É inconsciente. E sozinho a gente pode até encontrar de onde vem aquilo, mas demora. Demora muito mais. Essa é a mágica da terapia. E essa é a mágica ainda mais das psicoterapias breves, maravilhosas, assim como a constelação familiar. É incrível. E naquele momento se dá conta que por conta de um padrão familiar, por conta de um vínculo de amor cego que está tendo com a sua ancestralidade, a gente cria dispositivos e acaba gerando vícios neuroquímicos. Como assim, Thaís? A gente fica viciado naquele padrão de medo. Medo, dúvida, insegurança, pensamentos negativos e tudo mais. E aquilo só vai crescendo, crescendo. Muitas pessoas, quando não se dão conta disso, acabam criando uma reação em cadeia, vão para o médico e começam tratamentos com remédios e aquilo vira uma bola de neve cada vez mais e mais e mais e mais. Um remédio muitas das vezes acaba tendo efeitos colaterais e vai precisar de um outro para poder suprir aqueles efeitos daquele remédio. Enfim, é uma reação em cadeia. Então, como que é importante a gente ter clareza, estar baseado na verdade, se observar, peraí, isso não é normal. Pode ser comum na nossa sociedade hoje, mas não é natural do ser humano, da nossa essência verdadeira. Se observe. Se observe em que momento que você pode estar tendo vícios neuroquímicos. Toda vez que a gente tem medo, a gente solta descargas de, por exemplo, cortisol, uma substância química. Cortisol dentro do nosso sangue. E aquilo ali vicia. E a gente acaba precisando de mais e mais. Então a gente começa a criar. Se não tem motivo para ter medo, vamos criar. Vamos ver um negocinho, um videozinho, um filme de terror. Vamos ver um negócio que supra aquela coisa. E aí, se a gente não se conhece, a gente entra num looping. Se observe, se conheça. A Kelly agora está iniciando um novo momento na vida dela, de clareza. Ei, vai ser de uma hora para outra? Claro que não, é um processo. A lagarta, quando entra no casulo para se tornar borboleta, ela se derrete. Ela vira líquido. Até que ela esteja pronta para transformar um novo corpo e criar uma borboleta para voar. Tudo existe um processo. Mas agora o processo baseado na verdade, na clareza, quando vem aquele ímpeto, aquele desejo, aquela situação, aquele momento, ei, peraí, já entendi, é só um padrão e tá tudo bem. Vamos escolher agora, eu estou no domínio da situação, vamos escolher agora o que fazer, que eu sei que é melhor para mim. É um primeiro passo. Existem muitas áreas que precisam ser cuidadas e tratadas, muitas áreas. Nós somos seres nós somos complexos e precisamos de cuidados em várias áreas da nossa vida. Mas clareza e atuar na verdade é o primeiro passo para que a gente possa se encontrar consigo mesmo, voltar para casa e encontrar a verdade e a paz. Tá bom? Espero que tenha ajudado você. Um beijo no seu coração.